Olá, consciências em evolução, buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento cada vez mais. Nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre o segredo para que você consiga mergulhar cada vez mais no seu autoconhecimento, mas com sucesso. Tem muitas pessoas que buscam melhorar, se auto-melhorar, buscam ser pessoas que vão contribuir melhor consigo mesmas, com a própria vida e, consequentemente, com o mundo. Ter uma relação melhor, não só com as pessoas da sua família, as pessoas ao seu redor, mas ter uma relação melhor no seu trabalho, com as pessoas perto de você, com as pessoas que estão ali contribuindo com a sua vida e fazendo com que o seu processo pessoal se torne cada vez mais rico. E para isso, para a gente ter sucesso em todas essas áreas, na nossa área profissional, na nossa área pessoal, na nossa área de relacionamentos, sejam eles amorosos ou relacionamentos de amizade, qualquer questão relacionada a esse sucesso pessoal vai dizer muito sobre o nosso autoconhecimento. E o autoconhecimento com sucesso precisa sim de você conhecer alguns segredos aí que vão te trazer esse autoconhecimento com sucesso. E é para isso que eu preparei essa aula de hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides que eu preparei para que a gente consiga sim ter sucesso no nosso autoconhecimento. Quando a gente está falando de um processo de evolução pessoal, trazer mais resultado para a sua vida, seja a sua vida física ou a sua vida interior, sua parte emocional, a gente precisa sim de buscar cada vez mais o nosso processo de autoconhecimento. Então, se a sua necessidade, se você por acaso busca mais aceitação, e essa aceitação é tanto uma aceitação pessoal quanto uma aceitação do externo. Claro que quando a gente está falando de aceitação do externo, eu não estou falando sobre você ficar dependente ou depender que o externo te aceite para que você se sinta bem. Mas essa aceitação de você se aceitar no mundo, no externo e dentro de si mesmo, conhecendo as melhores partes dentro de você e conhecendo também aquelas partes que a gente tem ali que precisam ser lapidadas, melhoradas. E é com base nisso que eu vou falar com vocês aí alguns segredos que ajudam a conhecer todas essas partes. Então, se você busca por mais aceitação, compaixão por todos, e aqui quando eu estou falando de compaixão por todos, não estou falando só sobre ajudar as outras pessoas, sobre ajudar o externo, mas sim sobre você se contribuir. Sabe aquelas pessoas que sabem que ajudam muito, aquelas pessoas que conseguem ajudar a tudo e a todos, tá sempre ali disposta, sempre contribuindo com as outras pessoas, seja com as pessoas da família, seja no trabalho que você ajuda todo mundo, você contribui com todo mundo, seja com os seus amigos, você não sabe falar não, você não diz não, ajuda a Deus e ao mundo, mas não tem compaixão por si mesma. Quando essas pessoas entram nesse processo de desequilíbrio, e eu falo isso de experiência própria, porque eu passei por essa situação, eu era uma pessoa que não sabia falar não, e eu sempre estava ali aberta a contribuir com todo mundo. Mas o que eu não percebia é que eu não tinha compaixão por mim mesma, porque quando eu estava cansada, quando eu não estava conseguindo mais, mesmo assim, eu ia lá e eu cedia para os outros aquilo que eu nem tinha para mim mesma. Então, se você busca mais compaixão por todos, em equilíbrio, inclusive por você mesma, essa aula vai te contribuir. Capacidade de se expor é uma das coisas que muitas pessoas têm dificuldade de se expor, de falar de si mesmas. Eu enfrento esse processo, principalmente quando é para falar aí do meu trabalho. Eu venho, faço com meu amor, com carinho, com muita dedicação, com muita entrega, mas na hora de se expor, de falar de si mesmo, e muitas pessoas têm esse processo até com, como a gente pode falar, com intensidade, que vai para os extremos, vai para o desequilíbrio, que é quando a timidez entra com muita força. Então, se você quer buscar, se você busca mais essa capacidade de se expor, ter uma visão ampla sobre as coisas para que você consiga compreender a vida de uma forma muito mais ampla, não enxergando somente com aquela visão de medo, de insegurança, de incapacidade, de falta de aceitação, mas sim conseguir enxergar as coisas de uma visão de cima, tendo uma visão ampla.
Foco e determinação. Quem aí não precisa de foco e de determinação para atingir seus objetivos? Então, essa aula também vai te contribuir nisso. Autoestima equilibrada, propósito em sua vida, autoconfiança, fala assertiva, perdoar e ter relações com mais respeito. Perdoar aqui, quando eu estou falando, não é só perdoar a outra pessoa, mas muitas vezes se perdoar. Perdoar daquelas questões que você olha e fala, gente, não acredito que eu fiz isso. E quando a gente está falando de perdoar, a gente está falando de se autoconhecer e sim aprender com as suas questões, ao invés de se culpar, de se mutilar, mas sim aprender para que você consiga de uma próxima vez fazer melhor, fazer diferente. Então, todas essas questões, é claro que aqui eu citei algumas das questões que o autoconhecimento nos ajuda muito, porque se você está com falta de propósito em sua vida, muito provavelmente você se deixou de lado, deixou o seu processo de autoconhecimento de lado e começou a viver uma vida no automático. Somente indo trabalhar, voltando para casa, tendo a sua relação ali familiar, sua relação com seus amigos, mas num processo automático, sem observar o que realmente diz a sua essência. E por aí vai. Autoconfiança, quando você começa a se perder de si mesma, de si mesmo. Uma fala assertiva, que quando você começa a se perder da sua capacidade de se expor, a sua fala começa a perder o processo de ser assertiva, porque você fica com dificuldade de empregar o seu raciocínio, de colocar seus pensamentos de uma forma lógica, e o oposto também ocorre. Quando a pessoa busca muito o lógico, muito o racional, e acaba deixando de lado a parte intuitiva. Eu vejo isso acontecendo muito entre empresários, entre pessoas que estão ali buscando fazer acontecer, contribuir com a sociedade. Porém, a fala assertiva, ela começa a deixar de ser um pouco o ponto ali que essa pessoa consegue empregar, porque falta a parte intuitiva. Então, o autoconhecimento, ele vai nos falar sobre todos esses processos e sobre todas as questões que você tem aí internamente e que você busca por mais desenvolvimento do seu processo pessoal. Então, vem comigo nessa aula, que eu tenho certeza que vai te contribuir aí com mais autoconhecimento de sucesso. E uma das primeiras coisas que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um segredo para atingir esses objetivos. Primeiro de tudo é sim o nosso autoconhecimento. Entender quem você é de fato. Entender por que você pensa como você pensa. Por que você faz o que você faz. Por que você pensa desse jeito e de onde vêm essas questões internas que te fazem agir. Muitas vezes a gente quer agir de forma diferente e você não consegue compreender por que está sempre agindo do mesmo jeito. É como se tivesse uma força te puxando para trás, uma força contrária. Mas muitas vezes essa força contrária, ela não está lá fora, mas sim dentro do nosso processo, por conta da nossa história de vida, por conta das características da nossa personalidade que acabam nos fazendo pensar de determinada forma, agir de determinada forma, ter determinados sentimentos que muitas vezes não estão nos agregando. Então, para você conseguir atingir esse objetivo, esse sucesso de atingir todos esses objetivos que eu falei ali no início, é sim um processo muito profundo, precisa desse processo muito profundo de você se mergulhar cada vez mais, muito profundo, voltar-se para dentro de si e mergulhar cada vez mais no seu autoconhecimento. E eu quero falar para vocês sobre identidade e crenças, porque quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando sim de identificar quais são as crenças que nós temos, identificar todas elas. E muitas dessas crenças são as chamadas crenças limitantes, que sim estão nos limitando de expandir, de crescer, de sermos pessoas melhores para nós e para os outros. Como eu citei o exemplo lá no início, de pessoas que ajudam demais os outros e acabam não tendo compaixão por si mesmas e por si mesmos. Não sabe falar não para os outros enquanto está falando não para si o tempo todo. E isso é não ter autocuidado. E por que isso ocorre?
Muito provavelmente, várias, inúmeras crenças ali que estão reforçando esse comportamento. Eu preciso agir dessa forma, eu preciso fazer assim para que essa pessoa, às vezes, me aceite, para que eu não desagrade ninguém, para que ninguém fique chateado comigo. E várias questões. Aqui a gente está falando da crença, mas da casca, da couraça. Tem muitas questões por dentro que têm relação com a identidade. Então, primeiro eu quero falar com vocês sobre a nossa identidade e as crenças. Por quê? Nós temos uma identidade que ela é formada, a identidade é esse núcleo, esse verdinho aqui no centro, e a nossa identidade, ela é formada pela nossa história de vida e por características da nossa personalidade. Então, a gente tem uma identidade que é formada aí ao longo da nossa vida. Quando a gente para observar sobre histórico ao longo de vidas, nós trazemos ali questões que nós já desenvolvemos, características que nós já desenvolvemos, mas quando a gente entra numa vida humana, a gente entra praticamente, entre aspas, ali zerados. Por quê? Porque a gente se esquece, a gente não se recorda de onde viemos, para onde vamos depois dessa vida física, mas temos aqui a possibilidade de criar uma nova identidade. E essa nova identidade, baseada num novo personagem, como por exemplo eu, Érica, sou um personagem hoje, Érica. Esse personagem tem uma identidade. E essa identidade foi formada com base no meu histórico de vida, tudo aquilo que eu vivenciei desde a minha infância, desde o útero da minha mãe até hoje. E também com base nas particularidades ali do meu comportamento, particularidades ali da minha personalidade. Eu gosto sempre de ampliar essas questões, porque nós temos características da nossa identidade, que são características que vêm, como eu já comentei, de outras existências, de outras vidas. Tem alguns casos de pessoas que foram tratar com psiquiatras que muitas vezes eram médicos que eram totalmente céticos, mas que faziam determinados tipos de treinamento e eles faziam hipnose e voltavam e traziam a pessoa na recordação de quando começou aquele trauma, por exemplo, ou aquele medo incessante que a pessoa às vezes tinha na vida dela. Tinha uma pessoa que ela tinha medo de água. E aí, dentro desse exemplo da questão de identidade e de personalidade, essa pessoa ela tinha muito medo de água e esse psiquiatra foi fazer o tratamento com essa pessoa e retornou essa pessoa ao momento. Só que ele retornava a pessoa até o momento do útero e nada encontrava, não tinha lembrança nenhuma relacionada à água. E aí ele foi cada vez mais profundo e um dia ele determinou, ao invés de você se retornar no tempo, ele deu um comando para que a pessoa retornasse exatamente no momento em que tivesse ocorrido algo em relação àquela situação. E a pessoa retornou num momento onde ela estava na beira de um lago, só que ela conseguiu ver o momento, conseguiu ver as roupas e não era algo relacionado a essa existência, a esse tempo que nós vivemos hoje. E aí a pessoa viu que ela caiu no rio e naquele momento ela morreu afogada. E dali saiu a compreensão de onde tinha aquele traço de personalidade daquela pessoa que trazia um medo incessante, uma fobia muito grande em relação à água. Então, a nossa identidade, que é formada por traços da nossa personalidade, muitos deles formados nessa existência mesmo, alguns vindos de outra existência. Então, traços da nossa personalidade e a nossa história de vida. Então, quando a gente está falando de história de vida e traços de personalidade, a gente está falando de uma identidade que nós criamos. E na vida adulta, essa identidade, a partir do momento que ela é criada, que nós estamos com essa identidade criada, o que nós fazemos, o que existe ali de processo de comportamento, é a criação de crenças, situações que nós acreditamos que é daquela forma, para que a gente consiga, para que nosso ego faça aí uma proteção dessa identidade, para que essa identidade se mantenha daquela forma.
Só que muitas vezes nós vivenciamos na nossa infância, na nossa adolescência, situações que não dizem respeito ao nosso processo pessoal. Não dizem respeito a como a gente realmente quer ser e agir no mundo. Mas lá no seu passado você viu. Um exemplo para pessoas que falam racionalmente que não são preconceituosas. Porém, na infância, elas viveram com pais ou avós que eram pessoas claramente preconceituosas e que repetiam frases preconceituosas. Por mais que essa criança, já desde criança, tivesse um pensamento ali, nossa, mas eu não acho dessa forma, eu não penso dessa forma. Mas essa criança recebeu muito essa influência. E muito provavelmente essa influência que foi entrando cada vez mais profundo, começa a gerar lá no núcleo dessa identidade algumas situações que sim vão ser preconceituosas. E aí essa couraça que é criada aqui ao redor, que são as crenças, essas crenças começam a trazer essas limitações de pensamento, onde você quer agir, você quer ter um comportamento de determinada forma, mas quando você vê, o seu comportamento já foi diferente. Tem outra situação de exemplo em relação a essa situação, a esse assunto, que é quando a pessoa ela se sente capaz, ela sente que ela é capaz, ela quer fazer, mas algo dentro dela traz um pensamento e um sentimento contrário, que é um pensamento e um sentimento de que ela não é capaz, de que ela não é tão boa assim, e a pessoa começa a se limitar. De um lado, puxa para a pessoa ir fazer, se auto-melhorar, se autoconhecer, se autodesenvolver cada vez mais, e de um outro lado vem um pensamento contrário. Então, o que a gente vê aqui são questões que às vezes lá na infância aconteceu alguma situação que essa criança muitas vezes se viu limitada, ou que essa criança se viu sofrendo algum bullying, algum tipo de situação que diminuiu a autocapacidade dessa criança. E aquilo começou a fazer parte dessa identidade, cria-se uma crença de que eu não posso ou eu não consigo, e aí essa crença que é contrária ao que realmente é a essência dessa pessoa, começam a agir, a ter os conflitos internos, onde você quer agir e a pensar e sentir de determinada forma na sua vida, mas o que vem internamente são os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos contrários. Então, o que nós temos é no centro a identidade, ao redor como se fosse uma couraça, como se fosse realmente uma capa protetora dessa identidade. São todas as crenças que validam, que confirmam essa identidade, e essas crenças elas vão gerar, ao redor dessas crenças e da identidade, nós vamos ter os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos, que vão ser baseados nessas crenças, justamente para validar essa identidade interna, essa identidade que é um núcleo. E eu trouxe essa imagem para vocês porque é assim que fica, é em movimento, não é algo parado e estático, mas em movimento. E os pensamentos estão toda hora rodeando a cabeça, os sentimentos a mesma coisa e o comportamento a mesma coisa. Os nossos comportamentos estão sendo validados ali por conta dos nossos sentimentos, os sentimentos tendo origem nos pensamentos e os pensamentos têm essa origem nas crenças, as crenças, por sua vez, estão ali para validar e proteger o que a gente criou de identidade. Então, se você quer mudar seu comportamento, se você quer cada vez mais buscar um autoconhecimento de sucesso, você precisa mudar a sua identidade. Isso é uma das coisas mais importantes dentro do nosso processo. Mudar de identidade. Mas quando eu estou falando de mudar de identidade, eu não estou falando do RG, né? Não estou falando do nosso documento ali fora, mas do seu documento interno, da forma como você se sente perante o mundo e perante a vida. Se tem questões aí internas que você já percebe que o teu comportamento está sendo de uma forma diferente do que você quer manifestar na sua vida, então busque o processo de autoconhecimento, identificar quais são as crenças que estão validando uma identidade que você já não quer mais.
uma identidade que não te representa e que muitas vezes sofreu situações lá na infância que estão impactando esse comportamento hoje. E aí, falar de autoconhecimento é mergulhar profundo nas suas crenças, na sua identidade, como eu já falei para vocês, que é formada pela nossa personalidade e pela nossa história de vida. Então, parem para observar quais foram suas histórias de vida, quais situações você vivenciou na infância, na sua adolescência. Por isso, a maior parte dos trabalhos que eu faço, dos cursos, das imersões finais de semana, dos grupos de estudo, todos os trabalhos têm um processo de limpeza dessa camada emocional que está relacionada ao nosso passado. De tudo aquilo que a gente vivenciou no nosso passado e que interfere hoje na nossa vida por conta de ter gerado crenças limitantes, crenças que limitam. E essas crenças estão ali para proteger essa identidade que foi formada de uma forma neutra. Quando a gente está formando a nossa identidade, não existe algo de tipo, isso é bom, eu vou guardar, vou formar minha identidade. Isso é ruim, não vou guardar, então não vou deixar para mim porque isso vai me limitar. Não existe esse processo, esse raciocínio. Tudo que chega é absorvido. E a forma como a gente vivenciou, a nossa história de vida, seu colégio, seus amiguinhos, tudo que você passou na sua infância, na sua adolescência, a forma como você enxergava o mundo, se você enxergava o mundo em separação, em classes sociais, em dificuldade de entender que você é capaz, que você consegue, ou o outro oposto também, que são os desequilíbrios. As pessoas que muitas vezes foram criadas como muito especiais, muito inteligentes e que você é muito capaz, só que isso começou a gerar um extremismo dentro de si e a pessoa começa a achar que ela precisa sempre ser melhor do que o outro, que ela precisa estar acima do outro. E para você se auto-melhorar, para você ter uma aceitação pessoal e uma aceitação no externo em equilíbrio, esse processo de autoconhecimento precisa vir, mas com muita intensidade, para que você realmente consiga perceber quais são as suas crenças que estão aí te trazendo as insatisfações na vida e que muitas vezes tem relação com a identidade que está formada lá naquele núcleo que precisa ser mudada, precisa ser alterada. E então, para mergulhar profundo nessas crenças, a gente vai precisar muito entender os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Nosso comportamento, nosso pensamento e sentimento. E todos eles que sejam recorrentes. Porque quando você para compreender como você pensa e por que você pensa do jeito que você pensa, quando você para compreender por que você sente daquele jeito que você sente, por que você age daquele jeito que você age, é quando você começa a se libertar. Porque você começa a perceber que sim, é recorrente aquele tipo de pensamento, sim, é recorrente aquele tipo de situação e que você precisa se liberar de todas elas. Então, eu anotei várias questões aqui para vocês, para que possa contribuir dentro do seu processo, mas você sim precisa entender por que você se comporta dessa forma, por que você pensa do jeito que você pensa e por que você sente desse jeito que você sente. Quando é mais recorrente, mais fato de que aquilo sim tem relação com a sua identidade e tem relação com crenças que estão ali validando essa identidade, validando e protegendo a sua identidade. Quanto mais a gente se abrir para se autoconhecer, mais você vai ser uma pessoa melhor para você, porque você vai identificar onde você tem atitudes que não te contribuem. E você vai começar a identificar por que essas atitudes estão ali, o que elas estão validando. Tudo isso a gente trabalha nos meus cursos e eu vejo muito resultado de todas as alunas, porque dentro desse processo, quando a gente não mergulha no autoconhecimento, você não consegue sair de tudo aquilo que te prejudica. Então, um segredo, eu sempre falo que para entrar num processo de autoconhecimento com sucesso e ter sucesso, é você se liberar. Agora eu trago para vocês aí o segredo e revelo esse segredo para vocês. Porque se você não se libera da autoculpa, da autocrítica, do autojulgamento
e principalmente do orgulho, você não vai conseguir adentrar essas camadas mais profundas e identificar quais são as suas crenças e quais são as situações que estão lá na identidade e que não dizem nada sobre você. Elas fazem parte da sua identidade, é como se fosse você, só que elas não precisam e não devem estar ali. Não precisam estar ali e não devem estar ali. Então, comece hoje, a partir de agora, a se liberar de autoculpa, de autocrítica e de autojulgamento. Tem até um outro vídeo aqui no canal que a gente vai compartilhar com vocês sobre liberação de culpa. Tem muitas pessoas que têm essa situação com a culpa, às vezes se culpam por ter feito algo, culpam a outra pessoa, ficam presas naquele processo da culpa e isso não te permite entrar num autoconhecimento de sucesso. Por quê? Porque tanto as nossas energias quanto a nossa mente, elas vão nos proteger de tudo aquilo que vai ser ainda pior no nosso caminho. Pensem vocês comigo, aqui ó. Eu vou voltar aqui no exemplo. Se você está tendo um comportamento, que é um comportamento diferente do que você quer para a tua vida, esse comportamento te leva para o sentimento. Porque quando você vai adentrando, você olha o teu comportamento e fala, gente, eu não gosto desse comportamento em mim. O que está me levando a isso? Aí você adentra uma camada e vai para o seu sentimento. O que você sente que te leva para esse comportamento? Aqui já começa e já precisa muito ter a liberação de autoculpa, autocrítica, autojulgamento e liberar também o orgulho, porque senão você não consegue adentrar nessas camadas mais profundas. Então, vem um sentimento, identificou esse sentimento, entra cada vez mais, observa esse pensamento. Quais são os pensamentos recorrentes que geram toda essa cadeia aqui até chegar no comportamento? Identificou esse pensamento, comece a observar cada vez mais profundo. Por quê? De onde vem? Por que eu preciso de olhar para essas questões? E aí, eu vou trazer um exemplo para vocês. Tem 2 exemplos a respeito dessa situação, que é, um exemplo é pessoal. Eu tinha um comportamento de ser compulsiva em relação à roupa. Há mais de 15 anos atrás acontecia isso. Na minha juventude, na minha vida adulta, eu tinha minha independência financeira já e eu precisava de uma calça. Eu ia na loja e eu comprava 5 calças, 10 blusas, 8 sapatos. Sapato nem tinha tanto, mas era mais roupa. Eu comprava muita roupa, muita. Eu ia na loja precisando de uma peça, saía sempre com muitas peças. E por que desse comportamento, né? Isso é o final, é o comportamento. E muitas vezes, quando a gente tenta mudar o nosso comportamento, sem olhar para tudo que está lá mais profundo. E quando você tenta mudar só o seu comportamento, sem olhar um processo de autoconhecimento de uma forma mais profunda, não vai para frente, não é duradouro, porque esse comportamento, ele está validando essa cadeia gigantesca aqui para proteger essa identidade. E essa identidade, ela gerou essa crença, acredita em algo, por isso que tem essa cadeia toda que chega até esse comportamento. Então, esse comportamento, eu busquei dentro de mim esses porquês. Por que eu compro tanta roupa? Por que esse sentimento dessa necessidade de que eu preciso estar com o guarda-roupa cheio? E quando ocorriam essas situações, eu nem pensava, nem tinham muitos pensamentos recorrentes, era mais o comportamento e o sentimento que era recorrente. Só que eu comecei a utilizar dos pensamentos e de uma autoanálise para identificar tanto a crença quanto a situação que tivesse ocorrido lá na minha infância. Que foi, até ensino vocês isso agora, você começar a se auto-questionar. No meu caso, nesse exemplo. Por que eu preciso desse guarda-roupa lotado, que nem cabe mais roupa, que tem muitas roupas que eu nem usei? Por que eu preciso de tudo isso? Por que eu preciso de tanta roupa? Ou seja, você vai utilizar os seus pensamentos a seu favor. Você vai começar a se questionar internamente, todos os dias, várias vezes ao dia, você vai questionar mentalmente
porquê daquela atitude, daquele comportamento que você está tendo, que é um comportamento que você não quer ter. Né? E aí são vários exemplos. A gente pode falar de pessoas que muitas vezes já se sentiram saciadas e continuam comendo. Por que eu continuo comendo? Né? E várias outras situações. Você vai começar a identificar, ou você identifica as crenças, ou muitas vezes ocorre até de pular lá para a situação da infância, que foi o que ocorreu comigo nesse exemplo. Eu fui direto para a lembrança. Quando eu comecei a repetir esses pensamentos várias vezes ao dia, repetir essas indagações várias vezes ao dia, eu fui direto para a lembrança. Eu me recordei de uma vez que o meu pai e minha mãe tiveram uma discussão sobre roupa para mim e para o meu irmão. E dentro dessa discussão, o que ficou para mim quando eu era pequenininha foi que o guarda-roupa precisa estar lotado. Se o guarda-roupa não estiver lotado, tem briga. E essa é a crença que alimenta aquela identidade. Que o guarda-roupa precisa estar cheio, que ele precisa estar lotado para que tudo fique bem. Percebam como uma crença, e uma crença que vai influenciar lá no seu comportamento lá na frente, o quanto ela te atrapalha ao extremo na sua vida adulta, mas por conta de uma situação que ocorreu ali na sua infância. E de uma situação que muitas provavelmente foi marcante ali para você, para aquela criança. Tem um outro exemplo, que é um exemplo de uma pessoa que, quando na vida adulta, o comportamento dela era um comportamento de sempre querer aparecer, sempre querer os holofotes para si. Em todo lugar que essa pessoa tivesse, ela tinha que ser a pessoa que chamava mais atenção, a pessoa que era vista, a pessoa que era notada. E ela queria ser vista, queria ser notada, queria que as pessoas tivessem orgulho dela, que as pessoas se orgulhassem do que ela fazia, de como ela era. Só que isso era algo ao extremo, era realmente algo que estava em desequilíbrio, esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento com o sentimento, né, que é um sentimento de ser desejada, de querer essa atenção do externo, esses pensamentos, que são pensamentos que vão trazer e levar para esse tipo de comportamento, eles tinham uma raiz. Né? E essa raiz que gera a crença. Eu vou direto para a raiz e depois eu falo a crença para vocês. Mas nesse caso, nesse exemplo, a raiz é que essa criança, essa pessoa, quando ela era criança, ela sofreu muito bullying. Era uma pessoa que sofreu bullying pela sua capacidade intelectual. Às vezes as pessoas, até mesmo dentro da família, era uma pessoa que não era vista ali como uma pessoa muito inteligente, e a família cobrava demais porque essa pessoa não tinha notas tão boas na escola. E na escola a pessoa sofria bullying por conta da aparência pessoal, ou sofria bullying por conta de ser muito tímida. Então, dentro desse processo ali, o que foi gerado foi cada vez mais uma diminuição. Uma criança que precisava ser vista, ao invés de ser vista, ela foi o tempo todo criticada e rejeitada. E aí, o que gerou-se desse processo todo, dessa vivência ali, dessa identidade, foram crenças de: eu preciso aparecer. Eu preciso que as pessoas me notem. Eu preciso que as pessoas notem o meu valor. Então, essa pessoa começa a ter pensamentos, sentimentos e comportamentos para validar essa crença, onde essa crença vai proteger essa identidade que está lá no núcleo, no centro. Mas observem o que eu estou falando. Essa proteção nem sempre é uma proteção de algo que está sendo bom. Na maior parte das vezes, aquilo que a gente está observando de autoconhecimento são situações que precisam deixar de acontecer, precisam deixar de estar no nosso processo pessoal. E quando a gente está falando sobre liberar autoculpa, autojulgamento, autocrítica e arrogância, a gente está falando de realmente conseguir olhar para essas experiências passadas sem se culpar, sem se julgar. Até faltou um G aqui, de autojulgamento. Sem se julgar, sem se autocriticar e sem trazer um processo de arrogância de tipo: imagina que eu sou assim, imagina que eu faço isso. Porque esse processo de arrogância vai te impossibilitar de enxergar como realmente foi criada a sua personalidade.
A autoculpa e também culpar as outras pessoas é outra questão que vai te impossibilitar de adentrar camadas mais profundas e enxergar o que realmente aconteceu. Imagina se essa pessoa que começa a identificar que ela sofreu muito bullying na infância, ou antes de chegar no bullying, ela começa a identificar, sim, eu quero muito que as pessoas me desejem, eu quero muito que as pessoas olhem para mim. Não importa para que estão olhando para mim, eu precisava ser vista, eu preciso ser olhada. Dentro desse processo, alguém que precisa ser visto, precisa ser olhado. Se essa pessoa já começa a se auto-julgar, se autocriticar na hora que ela está descobrindo essas questões sobre si mesma, muito provavelmente o que ocorre é uma proteção ainda maior para que ela não consiga enxergar o que gerou aquele comportamento. Porque se ela não está conseguindo enxergar a base ali com um equilíbrio pessoal, ela não vai conseguir enxergar o que gerou, que foi ainda mais doloroso, que foi um bullying na infância, que foi às vezes uma família que não acreditava ou não dava tanto valor àquela criança. E isso vai ser mais doloroso a partir do momento que tem julgamento, que tem crítica, que tem culpa, ou que tem até mesmo arrogância. É doloroso enxergar as suas questões quando você está alimentando a autoculpa. Então, o grande segredo aí de ter um processo de autoconhecimento de sucesso é você realmente, os primeiros passos, você se liberar de todas essas questões, porque tanto a culpa, o julgamento, a crítica e a arrogância vão fazer com que o fluxo de energia fique cada vez menor, cada vez mais sombrio, cada vez mais difícil de você realmente olhar e se enxergar como um ser humano, que sim tive experiências dolorosas, difíceis, que sim fiz questões, porque a gente está falando aqui do lado de quem sofreu. Pensem vocês o lado das crianças que fizeram bullying com outra criança. Ou de um pai, de uma mãe que olhou e teve um comportamento com um filho que hoje para observar o autoconhecimento e fala, gente, não devia ter agido dessa forma. Então, dos dois lados, tanto do lado de quem sofreu alguma situação, tanto do lado de quem aplicou aquela situação, é muito importante que a autoculpa, a autocrítica, autojulgamento e arrogância sejam liberadas. É se olhar e se descobrir com amor, com carinho, com muito autorrespeito. Porque quando a gente desenvolve em nós respeito por nós mesmos, nós conseguimos fazer isso por todas as outras pessoas. Então, deixo para vocês aqui esse grande segredo, que já não é mais segredo, mas é para vocês aplicarem dentro do seu processo de autoconhecimento. Perceber cada vez mais que quando você libera esses pesos aqui, a tua energia flui para que você consiga enxergar quais são as questões que estão lá nas suas camadas interiores. Então, eu trouxe aqui para vocês o exemplo da roupa, de emagrecimento, de atenção e um comportamento, né? O segredo para um autoconhecimento de sucesso é o seu comportamento, sentimento e pensamento. Crença e histórias que vão te trazer aí seus processos, né? A sua história de vida, seus traços de personalidade. Conhecer cada vez mais o teu comportamento, o teu sentimento, os teus pensamentos e adentrar as crenças, a tua história de vida, seus traços de personalidade, mas utilizar isso para você. Utilizar isso, eu falo que autoconhecimento por si só não vai trazer resultado. O que vai trazer resultado é um autoconhecimento somado a autodesenvolvimento. Porque você saber adentrar, né, descobrir, ter essa luz interna aí de quais foram as questões que traçaram aquela identidade, mas que aquela identidade não diz sobre você, só descobrir tudo isso não vai resolver. O que vai resolver é você, a partir disso, começar a mudar seu comportamento. Observar, entendi. Então eu preciso reforçar em mim o meu poder pessoal com que eu acredite em mim mesma. Ao invés, né, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, dessa pessoa que sofreu muito bullying na infância e cresceu achando que precisava, que dependia da aprovação das outras pessoas e que dependia das outras pessoas estarem o tempo todo olhando para elas. Então essa pessoa buscava a validação do externo, somente a validação do externo e não olhava
a própria validação pessoal. Então, para mudar esses processos, para ter esse autoconhecimento aí de sucesso, é você começar a perceber que sim, retirando crítica, julgamento, culpa, arrogância, você conhecendo sua história, conhecendo de onde saiu aquele comportamento, o que aquele comportamento está validando dentro de você e perceber, gente, esse comportamento está validando algo que eu não quero ser. Não quero ser uma pessoa dependente do outro. Não quero ser uma pessoa dependente de ter um guarda-roupa lotado para que eu ache que fique tudo bem, sendo que eu observo que nem é isso que me faz ficar bem. Então, começar a mudar o comportamento. Nesse exemplo pessoal, o que eu comecei a fazer dessa questão da roupa foi cada vez que eu passava na frente de uma vitrine, no início, e que ainda gerava esse comportamento automático de querer comprar, o primeiro pensamento que eu trazia era... Eu trazia a lembrança daquela situação da infância, olhava para a roupa novamente e falava, eu realmente preciso? Porque por causa desse passado, eu não preciso. Mas hoje, eu realmente preciso dessa peça de roupa? Tá tudo bem, eu não preciso de um guarda-roupa lotado para que fique tudo bem, porque já está tudo bem. E eu trazia a lembrança e reforçava, isso é uma lembrança do passado. Eu não preciso mais hoje ter um comportamento condicionado a essa lembrança. Então, gente, é essa mensagem que eu quero passar para vocês nessa aula de hoje. O principal processo para ter um autoconhecimento de sucesso é você liberar a sua autoculpa, autocrítica, autojulgamento e muitas vezes alguns sentimentos aí de arrogância que aparecem te dificultando a enxergar o que realmente está ali dentro, o que realmente está no núcleo dessa identidade. Para que a gente consiga mudar, nós realmente precisamos mudar muita coisa do nosso comportamento. Mas não vai ser o comportamento, não começa lá de fora no comportamento, mas sim compreendendo qual identidade que você tem, que você está mantendo com base nessas crenças que protegem essa identidade e que você já não quer mais, que você precisa mudar. Então, para conseguir adentrar bem lá no fundo, bem profundo dentro de si mesmo e dentro de si mesmo no autoconhecimento, é você perceber que sim, precisa liberar a culpa, o julgamento, a crítica e a arrogância, seja de si mesmo ou em relação com as outras pessoas. Quando você faz isso, você consegue adentrar essas camadas de uma forma neutra, se enxergar a situação e liberar todo esse processo. Então, gratidão a cada um de vocês que estiveram presentes até aqui. Indico para vocês o nosso canal, lá o nosso Instagram, o site e o canal do Telegram, que eu tenho vários posts lá no site para vocês também. Os cursos que estão sempre em andamento estão lá no site e lá no Instagram compartilho muito aprendizado, muito conhecimento com vocês lá também. Gratidão a cada um de vocês. Até nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro aqui. E nós vamos sempre aí buscar um processo de autoconhecimento com equilíbrio e com muito sucesso. Lembrando a vocês de sempre adentrar dentro de si, com muito amor, com muito carinho, cuidando de você mesma e de você mesmo com respeito. Quanto mais a gente desenvolve esse respeito por nós conseguimos fazer por todas as outras pessoas e por tudo que existe. Não só pelas outras pessoas, mas um respeito por tudo e por todos. Gratidão a vocês. Até a nossa próxima aula.